Vinheta. Ah, sim, o nosso convidado. Pode rodar a vinheta, por favor? No programa de hoje, diretamente de Caxias do Sul para o Brasil. Porque não é verdade que a pobreza induz a criminalidade. O mestre em economia e deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Este perigo que aconteceu na Argentina, nós corremos o mesmo risco aqui. E terror da canhotagem, Cláudio Branchieri. Muito bem, aí está o Branchieri, terror dos canhoteiros. É isso ou não? Opa! A gente luta, né? Hã? É, a gente luta, precisa, né? Porque esses caras aí precisam ser combatidos. Sabem brigar, né? É, eles sabem brigar, eles sabem brigar bem. E desde pequenininho eles já estão, né? Já faz tempo. Já faz tempo que essa turma tá Nós aí. estamos aprendendo. E você acha que a gente vai aprendendo. Você acha que eles vão ficar mais 30 anos agora? Deus o livre. Não dá. É impossível. Não tem Brasil depois de 30 anos se o PT ficar 30 anos no governo. Você acha que vira a Argentina? O que você está falando do perigo da Argentina ali, que a gente mostrou o trechinho? Você que é gaúcho e tá lá vizinho da Argentina. O perigo da Argentina é a matemática do PT, no IBGE lá, o Postman. Essa manipulação de dados, essa criação de narrativa, os números corroborando a narrativa econômica deles, que tem lógica nenhuma, né? Tá aí os resultados. Os resultados são inegáveis. A economia, sob a gestão do PT, não tem a mínima chance de dar certo. É um filme ruim, longa-metragem ruim, que tu tá assistindo de novo. Mas tu já sabe o final e tu tem que ficar assistindo o filme ainda. Tu nem pode ir embora do cinema. Terrível. A questão... O Sami já vem falando isso há muito tempo, né, Sami? Que não funciona. E a gente está vendo agora a Petrobras, essa coisa toda. Já conhece o caminho. Os Os economistas também. Alguém que acha que o Brasil está no caminho, ou é mal informado, ou é mau caráter. Não pode, não tem como alguém ver porque é a repetição do que já deu errado. Não há nada de novo. O PAC, por exemplo. Sim. O PAC é uma tragédia. Tem 8.600 obras paradas no Brasil. Hoje. Que é do PAC velho. 63% é do PAC 1 e 2. Deu ruim. O investimento ruim, direcionado, é ruim. Então, e aí eles reeditam esse filme ruim. Sim. Apresentam como novo. Pegam todos os investimentos previstos para daqui a 4 anos, jogam num pacote, diz que é deles. Alugam lá no Rio de Janeiro lá. Sim. Cine. Sim. Bom, alugou lá o troço. Para fazer a apresentação. Bonita. Parecia que é alguma coisa nova, não, reedição do que já deu errado. Ô, Cláudio, agora, ó, todo mundo sempre falou da reforma tributária, né? E aí saiu essa reforma. Eu queria saber a sua opinião e os prós e os contras, porque não é possível que tenha de todo um mal. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão aí. Olha, cara, eu sou meio do Samidana, que nesse processo. Boa. Porque eu acho que ela vai no caminho, ela vai na direção. É uma reforma feita dentro do meio do governo do PT. Ela vai ser piorada em relação àquilo que se discutia antes, mas ela vai no caminho. Agora vamos ver as regulamentações. Eu acho que o Senado tende a piorar. Piorou o arcabouço. Sim. Encheram de exceção lá dentro do Senado. Acho que vai piorar um pouquinho, não é? Na casa que deveria ser a casa mais sensata, né? A casa que teria que trazer experiência. Mas ela vai no caminho. Eu acho que o setor da indústria, a indústria no Brasil, ganha com a reforma. O setor de serviços perde com a reforma. Acho que ela foi invertida. Então deveria ter começado com a reforma administrativa, depois começado com a reforma tributária de renda, para depois tu ir para desoneração da folha, e aí tu chegar no consumo. Eu comecei a ter a casa... eu acho que o grande perigo vem na reforma da renda, né? Que tem muita gente falando os absurdos, não foi proposta ainda, mas estão falando em taxar 60%, até 60% depois de renda, e estão falando também em taxar dividendos sem baixar a carga das pessoas, né? Da pessoa jurídica. Então... Nós teríamos que ter guardado munição para essa reforma aí. Essa reforma é problemaço. Essa reforma é bem ideológica. Ela é bem a cara daquilo que o PT sempre quis implementar para o Brasil. Agora tu imagina, tu já paga a maior carga tributária sobre o consumo do mundo. Agora, a gente não sabia, agora a gente vai saber. Quando o IVA sair, né? Se for 27, 28. Então, mas IVA de 28 é na Noruega, pô. Você pega México é 18, Argentina é menos. Venezuela, o IVA é menor. Eu acho que aqui vai ser 30.
Os caras falam em 27, Meu Deus, 28. vai acabar com 30. Eu acho que vai acabar com 30. Tem gente já falando em 32, eu já ouvi. Mas o povo vai deixar? Mas a gente já o povo paga não pode deixar. Não interessa se paga ou se não paga. A gente não sabia que paga. Quando a gente souber que paga, se a gente não é trouxa, a gente vai brigar pra não pagar. Como não deixa? Não sei, porra. Mas eles vão começar com 32. Cobrando de deputado. Mas eles vão começar aí, 30%. Se não diminuir gasto público, não vai baixar imposto nunca. A esquerda sempre faz um negócio. Eles sempre mandam um terror na frente, depois eles vão diminuindo para fazer o que eles querem. E aí vai colocando. É que nem um Shopee lá. Vai enfiando. O Shopee, aos $50. Falou que era, que não era, já tá cobrando. Já tá. Já tá, o povo já esqueceu. Porque eles são malaco. E a gente não é. A gente paga. A gente vai lá e paga o imposto. Mas quer ver? Por exemplo, imposto de renda. O cara ganha um salário mínimo meio aí. Já paga imposto de renda. Então, como é que você vai aumentar a base? Não tem mais o que tributar o imposto de renda. Vou tributar o super rico? A gente sabe como é que é. Super rico tem mobilidade. Exato. Entendeu? O cara vai pra Mônaco aí. Mas responde o Emílio, deputado. Como não pagar, então? Como fazer, então? Que tipo de cobrança? Então, como a gente pode lutar para não pagar tudo isso? Existe alguma forma? Redução de gasto. É a única maneira. O problema é o seguinte, ó. Nós elegemos um presidente que prometia que você ia ver Deus sem morrer. Não, tem que pagar o preço. Picanha, né? A picanha é grátis. Aí agora, tu tem um governo que vai aumentar o gasto. Imagina, ó. Eles querem 100 bi para fechar a conta do arcabouço, que é ruim. O arcabouço é ruim. Não funciona. Eu acho que não funciona. Né? Ele vai aumentar a dívida e vai aumentar a carga. Mas o que o povo pode fazer? Votar certo? Não tem mais o que fazer. Não, agora já votamos tudo errado. Agora já era. E agora? Não tem mais o que fazer. Agora nem está morto. Qual é que é a revolução, Fuzil? Não tem o que fazer. Os caras botaram esses caras no governo. Muitos dos jovens não fazem ideia do que esses caras fizeram em 8 anos. 12 anos depois, mais meio ano da Dilma. Os caras destruíram a economia. Nós ficamos meio governo Temer, mais o governo Bolsonaro corrigindo todas as distorções provocadas por esse desgoverno. Aí na hora de nós colher... porque ficou... Na verdade, ficaram 6 anos, né? 6 anos foi meio... mais ou menos. O Temer fez uma agenda propositiva que o Bolsonaro continuou, implementou tudo, mas... É o Paulo Guedes, né? Sim. O Guedes. Isso. E aí agora, então... Agora é o Jaiminho. Agora nós vamos ter que, de novo, começar pelas bases, não é? Eleger melhor, porque essa é a política é ruim. Pode achar que é ruim, mas ela é a maneira da mudança. Nós temos que eleger melhor, nós temos que votar bem. Mas você fala isso, deputado, você pegar a Câmara dos Deputados e o Senado, tem uma boa base de oposição, uma boa base dos que se venderam como liberais. Então, dentro do sistema, acho que a população espera que os deputados e os senadores façam frente aos votos que receberam. Mas sabe qual é o problema que eu entendo da Câmara e do Senado? É o superpoder dos presidentes. Lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o presidente da Assembleia não tem um superpoder. Por exemplo, o Lira lá, se tu é um cara lá, tu não é da turma do Lira e tu tem um projeto bom pro Brasil, ele simplesmente engaveta o projeto e acabou pra ti. Tu não tem o que fazer. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, se o projeto transmita nas comissões, ele vai à votação e acabou o assunto. Então o Lira tem muito poder. Tanto o Lira quanto o Pacheco. Quanto o Pacheco. Aí tu é um cara de direita. Tu não faz parte da patota porque tu não gosta muito desse tipo de negociata através de emenda, tu tá fora do esquema. E aí tu tá fora do esquema, como é que tu muda? Como é que tu atende os anseios daquele teu eleitor? Tu não consegue, tu tá travado. Né? Esse é o problema. Então, por exemplo, o Senado e a Câmara dos Deputados. Tem que mudar o regimento interno lá. Tem que mudar o regimento dos caras. Agora, quem é que vai querer abrir mão de poder? É isso aí. Ninguém é mão de poder. Aí o presidente da casa, não, mas teria que mudar. Tá? Eu estava lá em Brasília, no dia que o Lira começou a ler a reforma tributária. Era 9 horas da noite, estava no gabinete do... Votaram toque de caixa. Votaram a toque de caixa e às 9 horas da noite eles não sabiam se iam votar. Quem decidiu foi o Lira. Ele. O próprio. Vou votar. A caneta. Ele. Depois foi no Wesley Safadão curtir. É isso aí. Ele disse, vou votar e acabou, e atropelou e foi. Então, mas ele fez aquela votação mais ou menos para segurar, para negociar depois. Isso, que é o que ele tá fazendo agora. Ele pegou o que queria, agora ele quer mais. Quer um pouquinho mais, só 40. Mas é o que você falou, é poder, pô. Ele vai perder poder? Ele quer aumentar a base dele. O Lula não tem base. Quem é que tem base? O Lira.
Então, se o Lira quer votar algo que é contra o governo, ele aprova. Se ele quer votar a favor, pode, mas tá errado. Que é o que o Cunha tinha na época da Dilma. Boa. Não é? Era. O Cunha que derrubou a Dilma. Sim. Que é o mesmo esquema. Ele tinha. Tinha a base, ele tinha mais. Então, tu entende? Tem bastante coisa que precisa ser consertada. Agora, tu tem que votar certo. Se tu vota errado, você não vai consertar. Mas aí você votou certo e o seu candidato que você votou certo, ali ele vota errado, né? Por exemplo, vamos pegar, mas vamos lá. Por exemplo, republicanos e PP. Aceita, por exemplo, vota com a oposição, por interesse, aceita coisinha, por medo. é isso que eu quis dizer. Tu vê, por exemplo, o PP. Eu duvido que o Lira consiga arrastar o PP para dentro do governo. Ele vai arrastar os deputados do Norte, Nordeste, que o Lula tem muito garantido. Ele precisa disso. Ele já tem, ele consegue tocar os interesses sem o PP. Sim, mas hoje tu não consegue. O PP faz parte da base. Um cara do PP no Sul, que diz que apoia Lula, mas ele não se elege para síndico de prédio. E a mesma coisa republicanos. Mas sua é outra conversa. Fazer um break. Deixa eu passar. Põe a rede aí do deputado. Seu deputado estadual, ele é bravo, hein? Cláudio Branchieri, tá certo? É Branchieri, né? Branchieri, isso. Cláudio Branchieri, deputado estadual do Podemos do Rio Grande do Sul. Aí, para você seguir e conhecer o trabalho do professor. Professor, hein? Economista. Vai brincando com o deputado. Caxias do Sul. Então, vou fazer o break só pra rede. A gente volta já. O papo tá muito bom. Vai lá, Reginaldo. Bom. Podemos falar, você que é economista, professor, tem a história da turma que fez o L, o varejo sofre demais agora, fechando lojas, a gente já viu e já citou vários exemplos. O que você está achando? Que eles sempre colocam também, o vilão era o Banco Central. E agora, qual que é o próximo vilão e o que vai acontecer com os lojistas que fizeram o L? Sabe que tem uma coisa histórica no Brasil, é que todo grande varejista quebra no Brasil, né? Isso é histórico, tá? Há um problema de gestão. O varejo brasileiro sempre foi muito alavancado. Se alavancou demais, inclusive na pandemia, para poder suportar o crescimento. E agora, com o juros subindo, altamente alavancado, tá aí. A Magazine Luiza divulgou prejuízo. A Via Varejo vai fechar 100 lojas. Tá com problema. A Via Varejo está tentando sobreviver, porque eu acho que ela vai pedir RJ. Ela tá ali. Lojas Renner do Sul fechou. Fechando lojas. Sabe que o Brasil tem uma característica, o Brasil não sabe trabalhar o varejo online. O brasileiro é bom de porta física, de loja física. Agora, quando é online, eles apanham. E aí, quando chegou a Amazon aqui, esses caras tomaram um choque de realidade, porque eles achavam que eles dominavam o Brasil. A Magazine Luiza, que foi por muito tempo. Tanto é que teve uma época, sabe, que era o que eu acompanhava muito. A Nasdaq subia nos Estados Unidos, subia a Magalu aqui no Brasil. Digo, mas por quê? É porque os caras achavam que a Magalu era a nova Amazon. Digo, vocês estão de brincadeira. Que eles iam operar igual a Amazon no e-commerce. Né? Isso. E aí eles foram atropelados. Então, o varejo no Brasil, o problema da Luiza Trajano é que ela largou a Magazine Luiza, não se preparou para a chegada da Amazon, foi para dentro do conselhão da Dilma, resolveu virar política, esqueceu de gerir o negócio, e aí agora o negócio começa a fazer água e ela precisa achar um bode expiatório. Todo esquerdista adora. Sim. Um bode expiatório. Tem que ter um culpado. Né? Sempre. Pô, tá louco? Eles nunca houve dentro lá da Assembleia que tem... Eu nunca ouvi um meia-culpa desses caras. Nós erramos aqui. Nós erramos aqui. Acho que nós temos que rever esse posicionamento. Eles dizem assim, não. O liberalismo deu errado em todo lugar do mundo. Digo, mas que mundo você está falando? Se for o planeta Terra, é o contrário. Essa ideia econômica de vocês, do dirigismo do Estado indutor do investimento, arrastando investimento privado nesse próximo, se tu botar isso, este processo, é que tu não encontra casos de sucesso no mundo. O liberalismo e a liberdade econômica e o livre mercado foi o maior motor da prosperidade da história da humanidade, mas eles não enxergam assim, é impressionante. Inglaterra, Estados Unidos, vários outros países, os fundamentos eram liberais. Até hoje você pode falar, não, eles estão se perdendo, mas... Então, mas por exemplo, você pega o próprio Calcinha, o próprio Calcinha e o próprio Tarcísio também. Quando o Tarcísio veio aqui, porque esse negócio de liberalismo e tal, beleza. Também concordo com vocês, eu acho que a iniciativa privada é o que toca, é o que funciona. Você vê aí os carros chineses que chegou, todo mundo baixou o preço de carro, porque um chinês apareceu aqui e falou, vou vender mais barato aí. Pronto, saiu todo mundo vendendo mais barato, então eu acho que funciona. Mas
A pobreza é muito grande. E quando o cara vai fazer a campanha, que ele precisa ir para a vila, porque aí o cara precisa encarar a realidade, né? Não é só os jardins, Faria Lima, termina na Marginal. Não sabe pegar uma baldeação. Marginal Tietê, o cara precisa pegar o metrô e ir lá pra Taipas, nem passa lá no Rodonel. Não tem estação Taipas. Então, o cara ele fala, puta, o social é muito importante. Como é que fazer essa balança desse Brasil que você precisa? Porque já tem uma turma. Hã? É cultural hoje, né? Cultural de que o Estado pode te prover e de que o Estado te ajuda, quando na verdade não é assim que funciona, né? Você precisa começar também da base, né? Também das universidades, nas escolas, começar a ensinar essa rapaziada de que você precisa ter um ambiente de negócio, ambiente favorável ao empreendedorismo, que o crescimento e o empreendedorismo é a melhor forma de ascensão social. É difícil porque o cara tá com... O Emílio diz assim, o cara tá passando fome agora. A fome é hoje. Sim. Ela não é daqui a uma semana, né? Mas você tem que começar a dizer para ele que para ele sair daquele círculo vicioso de correr atrás do prato de comida do dia, ele precisa mudar a mentalidade. Mas tem 30 milhões aí que precisa ser atingido também, fora a base. Tem 30 milhões que não votaram, que precisa esse discurso chegar nessas pessoas também. Elas estão sendo esquecidas e elas poderiam mudar a eleição. Poderiam? Assim, o cara que acha que não deve se meter na política, porque não gosta da política ou não quer saber disso, ele vai ser governado por políticos. Sim. Então é bom ele escolher. Vai ser afetado de qualquer jeito. Ele vai ser afetado pelas escolhas dos outros. E depois não adianta se arrepender. Então, mas por exemplo, na Argentina, a gente estava conversando aí com o Segre, ele estava falando que ele é argentino. A Argentina já é a 4ª geração que tem bolsa. O bisavô, o avô, hoje é um neto que já chega lá com a bolsa. Um auxílio social. O Brasil, a gente tem de Fernando Henrique para cá. Né? Mais Lula, tal, não sei o quê. É uma geração ainda indo para a segunda. Nós vamos chegar a 4 gerações com a bolsa, aí quebra o país, né? Aí acontece o que aconteceu lá. E aonde chegaram? A bolsa te garantiu uma condição de vida digna? Não. Essa é isso, mas assim, não existe outra maneira, Fuzil, Morgado, do que nós falar o tempo inteiro disso. É por isso que a gente sobe na tribuna. Por que a gente faz um discurso lá como deputado estadual, falando de temas nacionais? Porque não adianta eu estar no Rio Grande do Sul não vai prosperar se o Brasil não prosperar. O estado de Santa Catarina não vai prosperar se o Brasil não prosperar. Então você tem que, de certa forma, ir disseminando essas informações para mudar a mentalidade. Agora, são 30 anos de bolsa. Começou lá com o Fernando Henrique, Vale Gás, Vale Luz, vale isso, vale aquilo, para depois vir o Bolsa Família. Agora, a gente tem que... Né? A gente também não pode deixar ninguém para trás. Eu entendo o governo quando eles... Não, mas e aí? O que eu faço com a pessoa que tá faminta na rua? Eu preciso ajudar o cara. O cara que tu entrevistou na rua. Sim. A gente não pode abandonar o cara e dizer, te vira aí. Sim. Esse cara precisa de alguém que vá lá e ampare ele. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma economia dinâmica, você tem que ter capacidade de geração de riqueza, e não é no modelo petista que isso acontece. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de dirigismo. Olha só, 7 Brasil, estaleiro. Tá. Certo? Tá. Recebeu encomenda de 28 navios sonda. Sabe quanto eles entregaram? 0. Sabe o que falou o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, agora? Que ele vai encher os estaleiros do Brasil de novo de navio sonda. Eu digo, amigão, tu encheu de pedido, não encheu de navio, eles não entregaram nenhum. E ele vai fazer a empresa a mesma RJ coisa. vai fazer de novo a mesma coisa. Que coisa. Aí eu vou competir. Aí, por exemplo, a maior marinha de guerra do mundo sempre foi americana. Não é mais, agora é a chinesa. Chinês. Por quê? Porque a indústria naval americana não consegue competir com a chinesa. O que os caras sugerem para os americanos fazer? Comprar do Japão e da Coreia do Sul. Olha só. Aí o Lula acha que eu vou sair do zero, ter uma indústria naval de alta tecnologia para competir com esses caras. Esquece. Quanto dinheiro você põe lá? Não tem mais nada para fazer, não tem nenhuma coisa que o Brasil é bom, que eu possa eventualmente mudar. Se tu não cobrasse o imposto, deixasse esse dinheiro na mão no mercado, o mercado se encarregaria de fazer esse investimento de maneira adequada. Mas se tu conversar com o petista, ele é assim. Eu tive um amigo meu, um cara da bancada de esquerda lá, que quando ele foi para Rio Grande, lá, que é no Rio Grande do Sul, relançar o polo naval de Rio Grande,
Ele me ligou, ele me mandou orgulhoso. Digo, olha aqui, ó. Estamos reinstalando o polo naval. O cara deu errado, amigão. Já vimos esse filme. E o agro é fascista. O que funciona é fascista. Então é isso. Esse é um problema grave aí da economia, dessa visão econômica. A NASA veio criar uma narrativa contra a NASA, né? Foram contra a vinda da NASA com a tecnologia tudo, você imagina. Mas Fuzil, o presidente disse, para todo mundo ouvir, que os livros de economia estão defasados. Ele vai criar uma economia na cabeça dele. Então ele ignora qualquer conhecimento econômico. Qualquer evolução, né? Qualquer conhecimento econômico que poderia levar o Brasil para o caminho da prosperidade, ou pelo menos direcionar, ele ignora. Não, vamos usar o mesmo modelo. Aí eles fazem aquela pantomima lá no Rio de Janeiro, para lançar o PAC, entra a Dilma. Sim, aplaudida. Vem dinheiro da Dilma. Foi aplaudida a Dilma. Você vê que da Dilma. Tu não tá com saudade da Dilma? Eu gostava da Dilma, a gente se divertia bastante. É uma coisa muito boa, viu? Boa, Dilma, um beijo pra você. E os memes da Dilma ali, ó, eternos. Sim, mas você não acha que os caras estão mais ligados hoje em dia? Porque, por exemplo, você vê o negócio da Petrobras aí que estava segurando o preço do diesel e tal, já liberou, amanhã vai subir a gasolina. Amanhã vamos ter amanhã já vai ter aumento porque o cara hoje não é mais o que era em 2000, né? A realidade hoje está mais pesada. A bigorna da realidade. Então, olha só que terror. 16% da gasolina, 26% do diesel. Continua defasado? Sim. Continua atrás. Ou seja, eu precisei aumentar, por quê? Porque quando eu segurei o preço, os importadores pararam de trazer. O Sam já explicou isso aqui várias vezes, mas basicamente é isso. Os importadores pararam de trazer diesel e a Petrobras não consegue, ela não tem onde armazenar, ela não tem navios para trazer, ela não tem nem os fornecedores envolvidos. Ela não conseguiu trazer. Os importadores não traziam, começou a faltar diesel. Faltar diesel é tipo assim, ó. As transportadoras recebem metade do diesel que elas precisam para manter a operação diária delas. Eu sei porque no Rio Grande do Sul o que não falta é transportadora. E aí, agora... já estava faltando, né? Já está faltando. Já está faltando. Aí eu aumento o preço. Mas eu não aumento o preço para fazer a equiparação. O que acontece? Os importadores vão continuar não trazendo. Eu não resolvo o problema. Por quê? Porque agora o problema é gravíssimo. Porque se eu tivesse acompanhado os preços, ia estar caro, mas ia devagarinho. Agora tu dá uma talagada de 26. Não ficaria tanto, né? E tu ainda está 15% abaixo. Uhum. Aí tem que dar mais 15. Diga aí. Tu entendeu? A inflação sobe, esse tipo de terraplanismo econômico que tá cheio aqui, e aí é o Ruindade, aí é o presidente da Petrobras, aí é o Porschmann. Só tem cara ruim, cara. Não tem um cara bom. Um cara que diz, esse aqui dá pra confiar. Aí por que esse cara elogiava a Haddad? Capacidade política. Aí ele vai lá e implode. Um mês de negociação do Lula tentando trazer o Lira para a base. Né? Ele vai lá e implode, diz, Congresso tem articulador, articulou bem. O que ele tinha de governabilidade que os caras tinham foi bem com o Lira agora. Outra história que você fala aí, a gente não abordou aqui, que é a história do MST, né? Da CPI do MST, reforma agrária, invasão. O que você está acompanhando a CPI do MST ou não? Eu acompanho o presidente lá da nossa terra, né? É o Tenente Coronel Zucco. Eu acompanho, tem uma galera lá da esquerda que é bem identitária, né? Ela é bem muito dessas causas. Mas a gente não pode esquecer, vou falar do meu estado, né? O ovo da serpente foi gestado lá. Né? Por muitos anos, a Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi a vitrine dos governos petistas. Né? Tivemos 2 governadores petistas. Por isso que o Rio Grande do Sul hoje é o estado mais endividado do Brasil. A herança desses caras aí. Cara, qual é a chance de tu ter o Olívio Dutra de governador, depois o Tarso Genro, e tu passar impune de 8 anos de desgoverno desses caras? Né? Então lá você tem muito isso, muito forte. O MST, agora me esqueci o nome do... O Stedley é gaúcho. Sim. Então é muito forte isso lá. O Stedley é da carreta, foi pra China, pô. Tá na foto, o Stedley. Na primeira classe. Todo orgulhoso. Pois é, eles fazem lá, lá eles sobem pra falar do MST, o orgulho que eles têm do MST. O MST hoje é um movimento criminoso. Não entenderam? É criminoso. O cara que invade propriedade privada é criminoso. Que tenta se tornar um CNPJ, produzir arroz tudo assim, orgânico. Arroz orgânico, não sei o que é orgânico. Só que, cara, isso não é eficiente, né? Isso não mata a fome, é um lixo de mercado. Tá? Então o MST
é um movimento que nos dias atuais é impensável pro Brasil. Mas a CPMI ou CPI, não sei qual que é a palavra. CPI. Eles têm bons defensores. A galera sabe degladiar, sabe combater um bom Mas combate. isso aí não cabe mais no mundo. Mas eles continuam não cabe pegando mais. isso lá. Mesmo o cara mais imbecil, ele sabe que isso não cabe mais. Mas convence isso aí é uma metade coisa da população. Não é isso aí é 50 anos atrás, cara. Mudou o chip, meu. Tá Hoje em vendo? dia é outra Mas nem o coisa. brasileiro apoia. Ninguém apoia. Não, Ninguém eu apoia. digo durante ali, os que defendem, isso daí, até hoje os que defendem, eles sabem defender. Mas vai lá, mas desce aqui. Na Paulista, diz aí, MST, o que você acha? O cara vai dizer, bandido. É isso, o povão. Certeza. É isso aí. O Emílio fala muito assim, não, isso aí é... Quando tu diz, isso aí é besteira. Sim. Tem muita coisa que é besteira mesmo. Banheiro, unissex. Perfumaria. O povão ali... Só pra desviar. Quer no ponto de ônibus. A economia rodando. Você tem que ir no ponto de ônibus. Não tem ponto não binário. Por que eu não acredito no governo do PT, do governo de esquerda há 30 anos? Mas eu não sei se eu acredito em 4. Porque quando a economia embicar para baixo, amigão, não tem o que segure, povo. Olha só. Não é a máquina. 29, crise terrível. Certo? Quebra da bolsa. 30 Vargas. 30 certo. Vargas. Aí depois Vargas saiu. Aí em 64 a economia foi mal, a inflação começou a aumentar, veio os militar. 82 veio crise da dívida, tira militar. Sim. Aí o Collor foi lá, congelou, a economia foi mal, tira Collor. A Dilma, foi mal a economia, tira a Dilma. Cara, aqui ó, a economia manda no Brasil. Se a economia for mal, não tem Lula, não tem narrativa, não tem nada. Vão trocar. E aí, e eles sabem. Porque eles são malacos. Sim. Eles sabem. Só que eles não sabem. Tanto é que eles venderam o SL. Muita gente de classe. Nem o que votou no Lula acreditando naquela historinha do amor. Muita gente votou acreditando no amor, que ia voltar aquele Lula, sabe aquele Lula com a roupinha lá do Ricardo Almeida, aquela camisa azul bonita dele, aquela gravatinha. Acreditou naquilo lá. Por isso que eu falo, é otário. Tem muito otário o país, né? Mas vamos fazer o quê? É o que a gente está vivendo. Que temos. Mas eu acho que os caras estão aparelhados na escola. Você vai, hoje não tem mais esse movimento acadêmico. É tudo cara, é tudo aqueles caras que ficam lá na... Porra, vai na universidade aqui, porra. Não tem mais academia na universidade. É tudo política. Tomou conta do negócio, é professor, é aluno, é só eu te falei uma porta de um colégio inacreditável. Que tinha colado. Mas não é um fenômeno inacreditável. Mas não é um fenômeno brasileiro, né? Não é brasileiro. Fenômeno mundial. É isso aí. Acontece nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa. Essa ideia. Por isso que a guerra cultural é importante. Eu entendo, não muda a cotação do dólar no banheiro trans. Mas se tu deixar, eles vão entrando em tudo. Vai escalando. Então tu tem que... E outra, sempre é bom. Por exemplo, sempre faço. Quando eu tô num embate, digamos, no parlamento lá, eu trago o jogo pro meu terreno. Eu quero jogar em casa. Trago pra economia. Não é? Então você vai lá... Vai trabalhando, mas você tem que fazer o combate. Nós tivemos um caso lá, que é o seguinte, existe um trecho do hino lá, que é povo que não tem virtude acaba por ser escravo. É histórico. Não tem nada, uma questão de semântica. Existe uma bancada da Assembleia que não levanta para cantar o hino porque entende que esse trecho é racista. E eles lutam para mudar esse trecho. O que a gente fez? A gente fez uma PEC e dizer o seguinte, não, tem que ser referendo. Referendo popular. Referendo popular. Aí o que acontece? A galera dizia o seguinte, não, mas que besteira. Eu te elegi, tem tanta coisa importante, o Rio Grande do Sul quebrado. Economia indo mal. Como é que vocês vão parar o tempo aí para falar disso? Pois é. Mas exatamente por só focar na economia, que a esquerda foi avançando nas pautas, aí domina a universidade, aí da universidade eu domino o judiciário, eu domino o jornalismo, aí ó. Como é que é o jornalista Já aqui? era. Sim. Tudo de esquerda. Porra. Aí domina o jornalismo, aí domina a opinião pública, aí o capitalismo é mau, o livre mercado acaba virando um sonho utópico do... Aí o Milei, que é um cara de livre mercado, meio excêntrico, né? Sim. Mas ele é tratado como um maluco. Mas como assim? Que livre mercado?
Entendeu? Então você não pode, você tem que também entrar nessa luta. Tu tem que se dividir, né? Tem que trazer isso para a pauta, tem que abordar, tem que fazer o enfrentamento, né? E quando eles vêm para a economia aí... Mas você sabe o que deu poder mesmo foi isso aqui, né? Opa. Porque o que os caras mais têm medo é do poder individual. E aí eles não conseguem controlar, né? Que é a queda da Bastilha. O povo, quando o povo tá num esquema, é difícil. Aí não tem... Por isso que eles não querem fazer referendo mais. Fala, ó, eu escolhi você, e aí dentro do sistema vai arrumando, vai se ajeitando, e beleza, essas pautas elas ficam jogadas aí, tipo aborto, coisa que a gente vê que o Brasil é conservador, que é a segurança pública, que o cara não gosta de bandido. Aí você é obrigado a ouvir isso e fala, pô, mas não é possível, o povo não tá pensando assim. Como é que pode o legislador ser favorável ao bandido e o povo que escolheu ele lá para colocar ser contra o bandido? Você fala, pô, tá meio incoerente esse negócio. Mas eu vou te dizer qual é que é o que tá acontecendo. Assim, ó, uma das maiores mentiras da nossa Constituição é de que todo poder emana do povo. Isso é uma carta de intenções, não é um fato real. Eu vou te explicar por quê. PSDB, tá? PSDB, esquerda, sabe, né? Esquerda de gravata. Isso aí. Agora estão tentando virar anti-PT de novo, mas é o perfil deles. Teatro da Tesoura, pô. Eles começaram a colocar conselho para tudo que é lado. É CNJ, Conselho Nacional de Justiça, conselho daqui, conselho de lá. E aí é o seguinte, ó. Tu vai descobrir que as burocracias do Estado, elas não nascem no parlamento, elas nascem nos conselhos. Que tem poder maior do que os deputados eleitos. Então vou dar um exemplo lá do Rio Grande do Sul. Tem a lei de incentivo à cultura. Criamos uma lei. Aí quem define para onde vai o dinheiro da lei? Quem recebe dinheiro? Quem define é o Conselho de Cultura, Estadual de Cultura. Aí o Conselho Estadual de Cultura chegou lá. Aí eventos históricos de 40, 50 anos que sempre receberam ajuda, por exemplo, Semana Farroupilha, que sempre receberam ajuda do governo, do Estado, ou simplesmente o Conselho disse, não, isso aqui não. Não. Não e não. Aí tu, eu representando o povo, tu não consegue mudar isso. Porque quem decide o destino de centenas de milhões de reais é um conselho de não eleitos. O CNJ não resolveu acabar com os prisão psiquiátrica lá? Acabou. Acabou porque eles resolveram que acabar. Então, assim, ó, as estruturas do Estado, elas estão crescendo fora do parlamento. E aí o parlamento, preguiçoso, delega poder para os conselhos. Bunda mole, né? Exato. Esse que é o negócio. Porque só quer se reeleger. E aí que tá. E para mim me reeleger só precisa de emenda. E aí eu fico lá fazendo política, o cara vira um distribuidor de emenda. Exatamente. Ele não legisla, ele delega para conselhos, os conselhos absolutamente são dominados por quem? Pela esquerda. A esquerda decide para onde vai o dinheiro da cultura, bilhões. A esquerda decide como é que vai ser feita a justiça. Exatamente. E aí o povo dizendo, tá, mas e aí? E os caras que eu elegi... Te coloquei lá e nada acontece. É por causa desse sistema, sim. Ele tá muito fora. Eu sei lá, porque lá no Rio Grande do Sul é igual. Tem uma legislação, sei lá, qualquer coisa. Ônibus de turismo. Precisa afirmar 48 horas antes da viagem acontecer quem são os passageiros. Quero mudar. Não posso, porque quem decide isso é um conselho lá dentro de um órgão do Estado que cuida das estradas. Não eleito. Não eleito. Aí tu vai lá, o cara até te ouve. Recebe porque tem autoridade. Tu vira as costas, ele deve ter dito, coitado. Dá risada, né? Dá risada. Tu não consegue fazer no parlamento. Então, a nossa democracia, ela é disfuncional. Ela não funciona porque ela não representa a população. Só na hora do voto. E para pagar imposto. E para pagar imposto. Para pagar imposto tem que fazer. Não paga para ver. É isso aí. E na hora do voto ele vem. Festa da democracia. Aparece lindamente. A voz do povo é a voz de Deus. Abraço. Ô, deputado, muito obrigado, hein? Que papo bacana, hein? Ó, eu vou passar o Instagram. Espero que você volte mais vezes aqui. Só chamar. Porra, fechado. É o professor Cláudio Branchieri. Branchieri com CH. Branchieri. Professor Cláudio Branchieri. Ele tá aí nas redes sociais para você seguir e acompanhar o trabalho dele. Esse gaúcho que vem lá do Rio Grande do Sul, e a gente está discutindo aí um papo pro Brasil inteiro ouvir e conhecer. É muito legal. O Brasil é um lugar bacana, né? Que tem, a gente tem tudo para dar certo, né? Aliás, Caxias do Sul é um lugar muito aprazível, eu diria. Um abraço para a turma de lá. Obrigado. Vou mandar. É isso aí.
Vamos lá? Vamos, Break? Nelson. Vamos nessa. E o Rio Partiu. Guaíba tem o melhor pôr do sol do mundo. Ia falar isso agora. O Rio Guaíba. Exatamente. Pô, lindo. É do mundo. Do mundo. Do mundo. Of the world. Mas não é? Ah, Tô é. mentindo? Pra nós tudo é melhor. Mas no Rio Grande do Sul tudo é melhor, só pra avisar. Não, mas o pôr do sol do Mas Guaíba também é o tem- melhor tem lanche outro. do mundo. Não tem outro. O meu lá de gabinete graça. tem janela pro Pôr do Sol. Olha Tá só. ostentando. Ó. Isso aí é o pôr do Ó, sol do é mesmo? Guaíba. Olha lá. É a janela Ah, vou pra Maldivas. Não é se isso? liga. Você vai pra Ó, Maldivas, que vai coisa falar, linda. ai, que Mas aí é Maldivas. Fort O Santos tá ficando com Isso aí é ciúme. Punta del Leste, É o seguinte, vou fazer o break. Obrigado, viu, professor? Obrigado. Professor. Muito obrigado, muito legal. Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Não. Reginaldo tá parecendo um joelho sem barba.